A Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou um projeto de lei que dificulta a remoção de conteúdos da internet e também a exclusão em perfis sociais. O texto propõe que as plataformas digitais abandonem os próprios critérios, adotem a legislação brasileira como parâmetro para bloquear ou excluir perfis, publicações e interações como comentários. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema com o advogado e especialista em direito digital e proteção de dados, André Peixoto. Bom dia, André. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia. Sempre bom conversar com você sobre esses assuntos. Quais são os principais pontos do projeto? Vamos destrinchá-lo aqui para os nossos ouvintes. E essa decisão significa que impacto? Bom, é uma decisão de uma comissão do Senado e houve aprovação agora no último dia 20 de março, foi encaminhada agora para a Comissão de Direitos Humanos ainda do Senado, e ela é bicameral, então depois ela vai para a Câmara dos Deputados. Qual o objeto desse projeto de lei que vem de uma medida provisória de 2021? É dificultar a remoção de conteúdos das redes sociais. Então, o que é que ela traz ali? Algumas medidas. Por exemplo, primeiro, ele diz que a tua personalidade digital, né, a tua conta de usuário na rede social, ela se equipara à personalidade que a gente tem lá no Código Civil. Então, ele equipara o físico com o digital, e aí isso traz alguns direitos adicionais para os perfis de usuários. A outra coisa é que ele estabelece que o provedor de aplicação, né, ele não vai ser responsabilizado, a não ser em alguns aspectos, como, por exemplo, não pagamento de serviços ou não retirar por ordem judicial. Então, ele traz alguns gatilhos que a rede social não pode, por critério próprio, por exemplo, né, ele estabelece que tipo de critérios são para remoção desse conteúdo e isenta de responsabilidade, porque muitas vezes a rede social retirava, ela tinha, antes de ter uma legislação, e ainda é projeto, né, ela tem a sua política de uso daquela rede social. O projeto não substitui, não elimina, mas ele é, do ponto normativo, hierarquicamente superior. Então tem medidas como isso, né, a ampla defesa também desse usuário, que ele pode se defender para não retirar, o conteúdo ser restabelecido. Ele dificulta, sim, o trabalho das redes sociais. Eu acho que é até necessário esse tipo de legislação num contexto onde a disseminação de fake news, de desinformação, é uma preocupação crescente também, não é isso? Pois é, isso é um grande problema, porque quando você tem uma política da rede social em que você pega, por exemplo, violência, pornografia, abuso infantil, é, de certa forma, fácil de identificar. Mas aí isso é um debate que tem muitos anos, muitas décadas já, e quando o conteúdo é de algo relacionado à política, à religião, alguma coisa, como é que eu distingo bem o que é, quem vai definir o que é liberdade de expressão, o que é minha opinião, ou o que é uma notícia falsa? Voltou de novo aquele negócio de culpar os jornalistas. Há alguma preocupação em relação à eficácia do projeto para lidar também? Você chegou a citar questões de ódio, outros tipos de conteúdo prejudicial também? Claro, né? O projeto ele tem pontos positivos, acho que é importante regulamentar essas questões e a sociedade debater, mas ela tem pontos de atenção. Por exemplo, ele fala de abuso de autoridade, que o juiz ele precisa fundamentar a sua pena de ser responsabilizado. Então, o juiz ele fica numa situação delicada ali na hora de tirar o conteúdo, porque se pressupõe que eventualmente ele tirava os conteúdos sem ter uma fundamentação jurídica, mas isso o juiz ele já tem que fundamentar quando ele vai retirar o conteúdo. Então, assim, o debate é importante que a gente discuta isso, é importante que não fique só nas políticas das redes sociais. Ele define, por exemplo, a rede social, ele exclui a questão do WhatsApp como mecanismo de mensagem. Tem algumas coisas que são importantes ali, além de serem debatidas, mas tem pontos polêmicos também. Santos, um assunto que você me vem à memória agora, com relação, por exemplo, aos perfis de pessoas que morreram. E muitas vezes você chega a pegar perfis que estão ativos quando a pessoa já saiu do planeta 1, 2, 10 anos atrás. O que é que deve fazer a pessoa, o internauta, a família da pessoa que tinha um perfil desses e que continua ainda ativo? Renato, hoje as principais redes sociais, eles já têm mecanismos de quando a pessoa falece, dos herdeiros, né, dos sucessores, conseguirem assumir aquela conta
tem um canal para você fazer isso. Por quê? É um direito daqueles herdeiros à imagem daquela pessoa. Então, tanto a gente tem a preservação da imagem, da honra daquela pessoa, como também do ponto de vista comercial. Às vezes é uma pessoa que faleceu, né, teve até aquele caso do Gugu Liberato, que tinha muitos seguidores, então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista financeiro, aquele perfil tem um valor, né, patrimonial também. Então, tanto a preservação da imagem, e é um debate que a gente tem dentro desse âmbito do direito digital muito importante, por exemplo, e qual é a autonomia que os herdeiros teriam, por exemplo, em fazer uma campanha, né? A gente viu a Elis Regina com a filha dela numa campanha para uma montadora, né? Então, teve um debate de pessoas defendendo, né? E tem pessoas também criticando ali a autonomia que os herdeiros teriam na condução da imagem daquela pessoa que faleceu. Obrigado, André, por todas essas informações tão importantes que você sempre nos dá, analisando aqui a proteção de dados, os direitos digitais. Bom dia, bom fim de semana. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Muito obrigado.